Olá, como vai? Hoje é o dia 20 de setembro, quase chegando da primavera, e nós vamos para o nosso sexto vídeo. Antes da gente começar o vídeo, nós vamos ler a palavra do Senhor. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Melhor é a repreensão franca que o amor encoberto. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e alvoroçaram a cidade. O sentir de Deus lê essa passagem. Claro que pode até ter relação. Deus é que sabe. Vocês já ouviram falar em welfare state? É uma ideologia política de estado de bem-estar. No caso de bem-estar social. É um tipo de organização política, conforme o Google, econômica e sociocultural, que coloca o Estado como um agente provedor, agente de promoção social e organizador da economia. O problema aí é o organizador da economia. Nós podemos detectar políticas assistenciais promovidas já desde o século XVIII, lá na Prússia, Rússia, Áustria, Espanha. A maioria é país de primeiro mundo. Esses países, a maioria era uma estrutura de poder não democrática. Foi que começaram a ter essa política de assistencialismo no governo. E no governo que chamam de ditatorial de Getúlio Vargas, aqui no Brasil, que foi de 1930 a 1945, o Getúlio foi conhecido como pai dos pobres. Você conhece alguém aí que é considerado como pai do pobre? Eu conheço alguém que é mais para pai da pobreza. Aliás, tem um monte de pais da pobreza aqui no Brasil. O emergir de welfare states se deve muito à sociedade fabiana, ao trabalho intelectual dela, essa sociedade que nós estamos estudando. Antes de você concentrar-se, dê o seu like, compartilhe. E tem um sininho aí que você pode apertar ele para você receber a notificação quando eu colocar um novo vídeo. Welfare States. Lá na Grã-Bretanha, nós falamos que começou no Reino Unido, certo? Falamos da diferença Grã-Bretanha e Reino Unido, lembram? O estado de bem-estar social se destacou em 1942, época da Segunda Guerra Mundial. E foi tomada uma série de providências. Então a guerra contribuiu para essa situação, tá certo? Providências na área da saúde, providência na área da escolarização. Lembra dos tentáculos? Outros países também começaram a seguir essa política, principalmente que as ideias já estavam sendo implantadas na cabecinha de alguns políticos. No Brasil, Getúlio Vargas já começou a seguir essa direção. Não sei se teve outros que já estavam fazendo isso antes dele. O estado de bem-estar social, ele gostou muito de ajudar, entre aspas, né? Gostou tanto de ajudar que começou a ampliar os serviços. Hoje em dia tem muito serviço assistencialista que é público, né? E abarcou várias áreas. Na habitação, tem plano de habitação, nós sabemos, né? Financiamento, previdência social e muitas outras áreas que a gente nem imagina. Paralelo à prestação de serviços sociais, o estado de bem-estar também passou a intervir numa área perigosa, que é a área econômica. E ele começou a regular praticamente tudo. Todas as atividades de produção, dizendo que era a fim de assegurar a geração de riquezas materiais e diminuir desigualdades sociais. É claro que para diminuir as desigualdades sociais, você sabe o que o Estado tem que, para ele diminuir, né? Sabe o que tem que fazer, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nesse âmbito, o conflito de classes não desapareceu, mas se institucionalizou. A extensão dos direitos políticos e sufrágio universal, ela possibilitou o quê? Canalizar os conflitos das classes para as instituições políticas, transformando demanda social em direito. Eu acho que aí tem um perigo. Transformar demanda social em direito. O cidadão tem direito, mas não se pode transformar
politicamente isto. O bem-estar francês começou a se estender, certo? O bem-estar social do Estado, muito mais em relação ao inglês, que se estendeu muito mais em relação aos Estados Unidos. Talvez por isso a crise financeira bateu mais cedo na porta dos ingleses do que nos Estados Unidos. Lembra que nós falamos que precisou a intervenção lá da Margaret Thatcher? O auge foi em 1960. Nos países, em que países que teve esse auge? Nos países que têm a tecnologia avançada, o sistema capitalista estava bastante avançado, aí ocorreu o auge. Mas a partir desse auge, logo na década de 70, veio o declínio. Declínio por quê? Teve que tomar certas medidas, né? Que eram um pouquinho desfavorável para eles, certo? Para poder não quebrar o país. Se for tirar uma pequena conclusão desta história, isso aqui fala minha, vemos que é necessário governos diferentes de governos socialistas para amenizar o impacto da bondade dos governos socialistas. Bondade, né? Bondade. Esses impactos políticos do bem-estar social podem ser muito grandes, certo? Então, é necessário ter outras cabeças pensantes para amenizar isso. Para manter o estado de bem-estar, tem-se que, uma coisa que eu falei que ia falar, estou falando agora, aumentar a carga tributária. Eu lembro de um fato histórico aí, do quinto, que alguém transformou esse quinto no quinto dos, né? Lembra disso? Pois é, se fez muita briga no passado por causa do quinto que se tinha que pagar, que equivale a 20% um quinto. Hoje em dia, por causa desse estado de bem-estar social, se paga muito mais que o dobro do quinto, tá? E a população tá calada, nunca vi movimento para diminuir esse negócio, nunca vi. Para garantir os lucros da empresa, que tem que pagar o dobro do quinto, o que é feito? Existe uma política, que é a política do baixo custo. Para ter baixo custo, tem que produzir muito, né? E aí, instala-se um círculo virtuoso entre o público e o privado. Um apoiando mais ou menos o outro, na verdade, o privado aprovando o público, né? A social-democracia começou a perder força, por quê? Começou-se a elevar o déficit público. No plano macro, o que é o plano macro? Que é nos termos de problemas de balança comercial. Mas quando você ouve a notícia, a balança comercial foi tanto, a inflação foi tanto, desemprego tanto, né? Isso aí a gente sempre está falando. Então, a nível desses fatores, certo? Houve a elevação do déficit por causa dessas políticas. E perde-se também força com a queda da produtividade. Essa social-democracia faz com que perde-se força da produtividade e eleve-se os custos de produção, o preço da força de trabalho, os insumos, tudo isso para o micro, certo? A ineficiência tecnológica também. Eu anotei aqui quem são esses planos microeconômicos que são afetados, né, com essa queda, com essa perda de força. São os empresários comerciais, os trabalhadores normais, os proprietários de terra, os produtos de bens e serviços, que eu posso dizer, os restaurantes, academias, e esse pessoal pequeno, produtor pequeno, que eu não sei por que vocês dizem que eles são tão grandes, né? Não sei, vocês não, alguns dizem, né? E aí, nesse contexto, nós vamos falar de quem? Do coronavírus. Demorei bastante para falar do coronavírus, né? O Estado, que é o promovedor de bem-estar social, está nas mãos dele, porque nós passamos o dinheiro para ele, né? O dinheiro é nosso, né? Passamos, né? Ele deveria dar médicos, UTIs, leitos, certo? Ótimo. Nem lá naqueles lugares de primeiro mundo eles tinham leito suficiente, UTI suficiente. Pois é, mas eles tinham que dar. Tudo bem. Só que eles não tinham o direito, e eu vou ler que eu escrevi, de obrigar o cidadão a fechar o seu comércio. É a minha opinião. Minha opinião baseada
no tudo que eu aprendi até hoje sobre a vida, eu aprendi pouco, mas eu aprendi sobre o ser humano e respeito ao ser humano desde os 9 anos. Eu sempre cobrei respeito. O Estado não tem o direito de obrigar o cidadão a fechar o seu comércio, seu restaurante, sua fábrica, sem ter condição de garantir que ele seja alimentado, que a saúde dele seja protegida e que seu negócio vá à falência, anulando o fruto do trabalho de uma vida inteira, ou deixar milhões de desempregados, porque você tira a empresa dele e deixa desempregados. Ou então, empresta dinheiro para ele, ele não consegue pagar, e o grandão amigo, o porco amigo deles lá, compra a tua empresa, certo? Para poder empregar. E outra coisa que eu queria falar. Não pode, o Estado não pode mandar prender um cidadão que vai à praia, que vai à praça, prender o cidadão de biquíni, um cidadão que vai para a rua para vender, para ganhar o seu sustento. Ele não pode obrigar o cidadão a correr de máscara, a respirar aquele gás que faz mal, que é comprovado que faz mal. Nem pode obrigar uma pessoa a caminhar de máscara se não tem ninguém perto dele. E mesmo que chegasse alguém perto, ele não pode obrigar. Ele não pode prender, ele não pode algemar um cidadão que estava só na sua loja pegando alguns documentos. E mesmo que não tivesse pegando os documentos, talvez ele tenha entrado na loja por desespero, por desamparo. Ele não pode prender e algemar um cidadão que está na sua loja com o seu funcionário e que deixou a máscara abaixada para respirar direito. Ele não pode. Ele não pode levar num camburão de polícia uma mãe com a sua filha, com seu filho que estavam nadando com sua amiga. Ele não pode levar uma pessoa que estava com a bandeira do Brasil pendurada no carro. Ele não podia privar o cidadão de estar ao ar livre tomando sol, vitamina D, e fazendo uma higiene mental, que faz muito bem para suas defesas diante dessa Covid que está aí. Ele não pode tratar quem não usa uma máscara obrigatória, que eles obrigam, em alguns ambientes, como um genocida, se ele não está doente, que não foi provado que ele esteja doente. Ele não pode usar a ciência para privar o médico e o cidadão de escolher a forma que ele quer ser tratado para curar de uma doença que não tem cura. Nós nos acostumamos a obedecer esse pai desde a Era do Ouro, onde ele começou a nos prover de tudo que gostamos, de ter uma vida cômoda. Mas a que preço nós temos essa vida cômoda? A que preço que eu tenho essa vida cômoda? Que ela não é garantida, que você pode perder. Basta uma boa guerra para que talvez perdamos tudo isso. A que preço nós perdemos a nossa liberdade? Você acha que é livre? Você acha? Aos cristãos, como eu, que sou cristã, eu posso ter uma resposta. Nós somos livres do poder do pecado, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nessa segurança, nós podemos ficar tranquilos mesmo, sabendo que estamos politicamente atrelados a um monstro totalitário. Não nos enganemos, politicamente somos mais miseráveis do que os escravos. Deixamos um poder de caráter vil nos levar a ficar praticamente 6 meses dentro de casa. Isso pode aumentar. Com a anuência de uma massa, existe uma massa que está achando isso certo, que chamam alguns de gados, mas é uma massa que é gado, que foi convencida das intenções nobres desse poder. As intenções nobres de um poder nada nobre e de outra massa que é podre, que não aceita o contraditório e que pode até ter o mesmo caráter vil escondido. Vamos parar por aqui? Não sei nem se vou conseguir postar esse vídeo. Deus abençoe vocês, que vocês não sejam uma massa, nunca sejam uma massa
que obedece sem procurar saber, por motivo verdadeiro. Amém. Boa semana.